momento você quer ir atrás do autor, mas você percebe que primeiramente você tem que focalizar ali na vítima, né? Quem está precisando realmente de você ali no momento é a vítima. Se coloca na situação, né? Principalmente por a gente ser mulher, a gente acaba se colocando na situação. Aí é aquela coisa de ajuda mesmo, né? Que a gente fica, poxa vida, se a gente, né, tivesse conhecimento antes, tivesse conseguido evitar uma situação dessa, né? Cumprindo o meu dever, eu estou acolhendo aquela pessoa, eu estou dando a ela tudo que ela necessita naquele momento. A questão da guarda é bem emocionante. Eu costumo dizer que a guarda municipal, nesse processo, que fez mudar o tempo de chegada da vítima no pronto-socorro. Nós precisamos que essa vítima esteja o mais rápido possível no pronto-socorro. Ela precisa ser guiada, ela está sem um teto, sem um chão. Então ela precisa ser colocada naquela situação real dela. O treinamento nosso com a guarda, o primeiro foi em 2001, depois a gente faz capacitações frequentes porque entramos dentro da grade de formação. E não é um treinamento, é uma sensibilização. E essa sensibilização tem um botão do Iluminar, que no fim da sensibilização a gente entrega o botão e cada um diz que quer ser um ponto de luz. Então, essa construção da forma de capacitação envolve a guarda dessa forma. O nosso objetivo é ajudar, é acolher, né, direcionar. A gente precisa estar treinado para isso. Porque a vítima ela precisa absorver o que acontece com ela, para que ela não fique traumatizada. Porque é o trauma que acaba com, muitas vezes, a vida de uma pessoa. O ocorrido foi às 10 horas da manhã, cerca das 10 e 10h15. Ela estava com a irmãzinha levando para a creche. Deixou a irmãzinha na creche, na volta ela foi abordada por um indivíduo com Monza prata, e que parou e colocou ela dentro do carro e fez o fato. E fez ela colocar a roupa e ela falou para ela ir embora para casa dela, que ele ia seguindo até para não contar para ninguém. Chegando na residência, ela viu outra irmã maior, ela correu para a irmã e o cara seguiu até a casa e foi embora com o carro. Sempre uma pessoa jovem, chorando, muito machucada, não só no corpo, mas na alma, e sem saber o que fazer. Então, é como ela chega. A gente tem que caracterizar a violência. Como é que é? A gente faz essa pergunta. Houve relação sem o seu consentimento? A partir daí, se houver, a gente caracteriza a violência e a gente começa a fazer todo o procedimento. A gente tem uma ficha única, que inclusive essa ficha foi adotada pelo Ministério. Essa ficha única a gente coloca todos os dados da ocorrência, do fato. E a gente tem que colocar com o máximo de detalhe, porque isso pode e é às vezes acionado como sistema legal. Isso é um documento legal de importância no processo. A primeira coisa é tentar quebrar essa coisa do estresse e do momento trágico que ela está passando. Como que a gente quebra? Buscar confiança, com que ela confie na gente e no serviço. Uma das primeiras coisas que a gente tem feito é: você quer tomar um café? Quer tomar um suco? Quanto tempo você está sem comer? Porque elas não podem tomar os medicamentos em jejum.
Elas precisam estar com o estômago cheio. Isso tem sido, para mim, uma arma poderosa para poder quebrar aquele clima complicadíssimo que ela vem de estresse, inclusive de incapacidade de falar sobre o que ocorreu, o que está ocorrendo com ela. Mas a história nunca chega para nós assim. Sempre chega escondida. Nos casos de violência sexual aguda, que são os mais raros para nós, é diferente a casuística da pediatria, né? A mulher adulta, ela geralmente vem ao CAISM porque ela foi agredida sexualmente por um estranho na rua. Essa é a história típica, né? Um estupro por um desconhecido. Na menina e no menino, geralmente, o abuso sexual é crônico. Ele vem ocorrendo há meses, às vezes há anos, e a um belo dia alguma coisa dá errado ou a criança não suporta mais e faz alguma coisa que chame a atenção. Aqui também chega de todas as formas, tá? A GM traz, a PM traz, a família traz com as próprias pernas, às vezes é o vizinho que traz, muitas vezes a escola que diagnosticou alguma coisa, chama a família e vem junto com a família, mas a escola está presente, ou o próprio centro de saúde. Aqui dentro do Mário Gatti, no pronto-socorro infantil, é uma equipe que atende. Passa pelo pediatra, a gente já chama o serviço social para que esteja junto para o atendimento, para que essa vítima não tenha que ser vitimizada várias vezes, não tenha que contar tudo o que aconteceu para o pediatra, depois para assistente social, depois para a polícia, entendeu? Então a gente já tenta fazer tudo uma coisa só, tá? Sempre a enfermeira do plantão também fica presente na sala, para que todo mundo que tem que saber ali do caso já ouve tudo de uma vez só. Eu componho a equipe aqui do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Este serviço ele vem num processo de implantação do SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, e a gente vem atuando junto à criança e adolescente que tiveram seus direitos violados. Aqui a gente vai estar atuando ou quando foi uma questão de violência sexual doméstica contra criança e adolescente, ou quando foi exploração sexual. Após o atendimento que tem nas unidades de urgências, né, de emergências, com todos os protocolos de atendimento que tem dentro da saúde, se informado aos conselhos tutelares, né, o Vara da Infância, né, como o nosso fluxo aqui do CREAS é junto a esses órgãos, Conselho Tutelar e Vara da Infância, se avaliado que são famílias, né, e dentro principalmente da violência doméstica sexual, é a necessidade da gente fazer um trabalho com essas famílias, de fato, fazer um acompanhamento estreito e sistemático, que é o que a gente faz junto a essas famílias. Aí essa demanda chega para a gente para esse acompanhamento, para esse trabalho com as famílias. As crianças, elas não percebem que elas estão sofrendo violência sexual na condução da sedução. Porque para elas é o pai, ou é a mãe, ou é o tio, é bonitinha, passa a mão, arruma, é tudo prazeroso. É a pessoa que ela ama, que ela gosta, que ela confia que está fazendo isso. Ela só percebe que é violência a partir do momento que ela não quer. E aí vai ser obrigada. Porque o adulto é que define. Porque às vezes você precisa fazer terapia com uma criança que sofreu um abuso sexual. Precisa fazer hora de jogo, para ver se na hora de jogo ela te diz alguma coisa. Às vezes ela te mostra alguma coisa num desenho. É muito interessante que elas desenham, né? Às vezes a criança tem 5, 6 anos, está sofrendo abuso sexual, não fala nada para você do que aconteceu, mas desenha tudo. E aí você, pela hora de jogo, consegue tratar, consegue definir, consegue medicar mais fácil. No caso da violência sexual, os exames solicitados são as sorologias para HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis e clamídia. Essa é a parte que eu acho que o pediatra tem que fazer. O pediatra tem que estar atento, tem que saber como lidar, tem que se envolver e fazer com que aquela criança pare de sofrer. Eu acho que se pensar de forma mecânica,
olha, eu vou me proteger disso, você não atende bem. Tem que passar por dentro de você. Não passou por dentro de você, não vai ser bom. Agora, como é que isso vai ser bom num momento de estresse, que é um estupro? Se não o fato de ser alteridade, de olhar dentro dela e o que é que eu posso fazer para te ajudar? É o máximo. Do resto não dá. O menino de 7 anos começa a fazer cocô na calça. Que coisa estranha, né? O que será que aconteceu? E aí a gente vai descobrir que um primo de 18 estava tendo um relacionamento sexual com ele, forçando o menino a fazer um relacionamento sexual homem-homem, né? E o menino estava terrivelmente incomodado com aquilo. Um dia ele chegou para a mãe e contou. Falou, mãe, está acontecendo isso, isso, isso. Até porque sempre, ou quase sempre, na criança, a violência é intradomiciliar e causada por alguém do convívio dela. Hoje, qualquer pessoa, qualquer instituição que recebe uma mulher em situação de violência ou que sofreu uma violência, sabe que tem que mandar primeiro para o hospital. E o hospital, quando fizer o atendimento, sabe que em seguida tem que orientar essa mulher para procurar a delegacia de polícia, para fazer o boletim de ocorrência. Embora ela não seja obrigada a ir, é muito importante que ela vá. Então, o hospital tem que mostrar a ela a importância dela fazer o boletim de ocorrência. Às vezes a vítima, eu quero fazer o boletim, mas não quero processar. Mas vem fazer o boletim de ocorrência, porque às vezes alguma outra vítima daquela mesma pessoa quer o procedimento, quer a persecução, e seu relato vai ajudar, vai contribuir para a elucidação do crime. Então, é importante. A gente percebe que os casos de autoria desconhecida, há um registro de ocorrência, sim. Primeiro porque a pessoa, quando ela sofre uma violência, ela procura um serviço de saúde. Início das atividades do Projeto Luminar, inclusive, houve uma conscientização do profissional de saúde de encaminhar a vítima que procura o serviço de saúde para fazer um boletim de ocorrência. Elas vão lá e fazem porque a equipe pede, a equipe orienta, a equipe convence, que é importante também para a equipe, não só para a cidade saber que existe uma série de violência, o boletim de ocorrência é importante, e o laudo do IML para poder a gente construir uma forma de responsabilização desses autores e de alguma forma tirar esses autores de circulação da sociedade até que eles sejam responsabilizados devidamente. O Instituto Médico Legal materializa a prova para que a vítima possa tomar os procedimentos legais depois. Ela também recebe toda a orientação do ponto de vista legal. Uma orientação sobre o tipo de crime que ela sofreu, o que ela deveria fazer. É claro que ela vai decidir o que ela quer fazer, mas ela recebe orientação. Inclusive, uma orientação no sentido de que, se porventura ela vier a ficar grávida, ela tem direito, pela legislação brasileira, a interromper essa gestação. Bom, no nosso país, o aborto não é crime em duas situações. Quando a gestante está correndo o risco de morrer, por causa da gestação, ou quando a gravidez é decorrente do estupro. Nessas duas hipóteses, já previstas na legislação, a decisão fica por conta da equipe médica. O único documento exigido é uma solicitação de próprio punho da mulher, solicitando a interrupção da gravidez. O que é preciso ser feito é uma boa avaliação da história que a mulher conta. Recomenda-se que ela seja entrevistada por mais de uma pessoa. O Ministério da Saúde fala no mínimo 2. Nós fazemos 4 entrevistas aqui, uma com o médico, uma com o assistente social, uma com a psicóloga e uma com a enfermeira. Na medida que um serviço que atende urgência é conhecido por toda a população e as mulheres que sofrem violência vão imediatamente ao serviço médico após a violência, recebem a concepção de emergência, a chance de elas ficarem grávidas é muito pequena.
É preciso esclarecer que quando uma mulher procura o serviço porque quer interromper a gravidez, ela é orientada e conversa com os diferentes profissionais sobre 3 possibilidades. Não é só a interrupção da gravidez, não é a única possibilidade. Ela pode optar por interromper a gravidez, mas ela pode optar por manter essa gravidez e ficar com a criança. 1/3 das nossas mulheres fazem essa opção. E elas podem também optar por manter a gravidez e depois que nascer, doar essa criança. O nosso serviço social cuida disso, dessa adoção depois. Um bom número de mulheres também faz essa opção. Então não são todas que, ao chegar ao hospital pedindo interrupção da gravidez, depois de conversar com a equipe e de conhecer as outras alternativas, acaba realmente interrompendo a gravidez. Fiz entrevista com uma adolescente de 13 anos. Aí ela estava com o bebezinho dela e falei assim, cadê o pai, né? Assim, do bebê. Assim, o pai não está aqui. Por que o pai não quis assumir a criança, né? Então o pai é meu próprio pai. Né? Mas como? Você é seu próprio pai? Você é meu próprio pai. Meu pai. Mas foi muitas vezes que ele violentou você? Várias vezes. Mas e sua mãe, né? Ah, minha mãe não tá nem aí, ela ia pros bailes dela, não ligava. Ela sabia, eu contava pra ela. Mas por que seu pai, o que ele falava pra você, né? Ah, ele falava que eu tinha que ser de alguém mesmo, então ele queria ser o primeiro. A criança chegando, né? O médico notifica, primeiro ela faz a ficha no balcão de recepção, passa por atendimento médico, aí o médico vê que é suspeita ou confirmação de abuso, ele chama o serviço social. Aí nós acolhemos a vítima, né, a família, vamos saber o que aconteceu, ela conta a história pra gente, né, e aí nós conversamos com a família, que é obrigação, né, do serviço em notificar o caso. Então o nosso papel é isso, é acolher, identificar a demanda que ela traz e fazer o devido encaminhamento. E acompanhar dentro do programa de atendimento durante 6 meses. Então ela volta mais 5 ou 6 vezes durante esses de 180 a 220 dias, onde são colhidos exames. Nós acompanhamos como é que foi a saída para o conselho tutelar. Muitas vezes são pessoas que têm que mudar de escola, né? Ou mulheres que têm que colocar filho na creche. Então a gente acompanha situações de trabalho. Muitas vezes a agressão ocorre no trajeto para o trabalho, de ida ou de volta. Isso tem que gerar uma proteção previdenciária. Então nós temos que acompanhar essa paciente para orientá-la a ter os seus direitos garantidos, né? Até que ela tenha condições de ter alta aí por volta dos 220 dias de tratamento. E nós somos um braço do Iluminar, né? Nós somos uma das partes de toda a rede que compõe esse grande projeto. E o que melhorou para nós foi que a rede se tornou mais consistente, né? Porque o projeto Iluminar, ele conseguiu agregar vários serviços em torno das situações de violência. Então ficou muito mais ágil e ficou mais... houve uma sinergia maior, porque antes cada recurso atendia individualmente e hoje a gente tem possibilidade dessa vítima transitar, né, nos vários órgãos que compõem o Iluminar. Eu sempre digo assim que nós temos que ter resiliência, senão trabalha na saúde, né? Essa questão do cuidado do cuidador é um nó na nossa vida. Principalmente nós profissionais que trabalhamos com as violências como um todo, mas em especial com a violência sexual. 10 anos que eu estou no Iluminar, a gente percebe que algumas pessoas duram 2, 3 anos trabalhando, depois é difícil de suportar. Né? Não só por conta do processo de ouvir e de acompanhar,
Tem hora que a gente fala assim, não é possível que tenha um caso pior do que esse. Aí 2 semanas chega e vem um caso mais absurdo, mais grave, mais desumano. E as pessoas às vezes não suportam. Até hoje a gente não conseguiu um financiamento que bancasse um processo de terapia mesmo para todas as equipes que trabalham com violência sexual. Essa é a nossa meta fundamental. Qualquer financiamento que a gente for buscar hoje, a gente traz para o Iluminar um processo de cuidado para todos os nossos profissionais, de todas as secretarias e de todos os espaços e instituições envolvidas. A Taba foi a única até hoje que acolheu o grupo de autores, ninguém quer. Eles também são vítimas, isso é muito interessante. O autor é uma grande vítima, eles são muito violentados em um monte de coisa, é uma vida violentada. O que a molecada precisa? Aliás, o ser humano. Espaços de vivência e convivência, é isso que cura. Mas não tem mais os espaços de vivência e convivência. E a Taba é esse espaço de vivência e convivência. Então a rede sabe que a Taba tem grupos que acolhem. Está na hora de cuidar dos autores. Acredito que o psicólogo tem uma função importante, além dos demais, é claro, no sentido de acolher, no sentido de ouvir, no sentido de atender a paciente naquele momento que ela está passando, de um abalo emocional muito grande, de uma desorganização de vida muito grande. Então eu vou, mais do que nunca, acolher, ouvir, entender e trazer para ela a ideia de que aquela situação é possível ela recuperar. É isso que eu acredito, muito. Porque essa pessoa que sofre esse trauma, qualquer pessoa que sofre um trauma, tem hora que quer falar dele, mas tem hora que não quer falar. E isso precisa ser respeitado. As redes, independente de qualquer coisa que elas sejam, mas em especial as que vão cuidar de vítimas de violência, ou que vão lidar com o enfrentamento à violência, elas precisam ser solidárias. Então, é uma rede, pensar que nós estamos construindo uma rede solidária. E a ideia do nome Iluminar me pareceu muito apropriada. A ideia não foi minha, mas foi um grupo de pessoas que discutia a questão naquele momento, porque mostrava bem a situação em que se encontravam as vítimas logo após a violência e os profissionais que tinham que fazer o acolhimento dessa vítima. Todos estavam no escuro, sem saber o que fazer, sem saber quem procurar. Por isso o nome Iluminar Campinas. Então, a hora que a gente senta para conversar e a gente tem que olhar que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, a gente tem que diminuir o ego e a gente tem que olhar para essa solidariedade entre os serviços. Então, essa construção de rede solidária, no meu entendimento, é que faz do Iluminar essa referência. A gente busca tecnologias criativas entre nós para resolver problemas que não dependem de nós e não dá tempo esperar vir de outro lugar. E isso faz com que a gente cresça enquanto serviço, mas que a rede se fortaleça. É difícil destruir essa rede. Ela está bem amarradinha. Eu estou convencido que todos os profissionais que acolhem pessoas que sofrem violência sabem que é preciso separar a emoção do aspecto profissional da sua atenção. As pessoas têm que saber se reagir
e atuar como se estivessem no lugar da vítima. Esse é um ponto muito importante, é o conceito que nós temos de acolhimento. É ter ouvido atento, boca calada e coração aberto. Quanto menos a gente falar, quanto mais a gente ouvir e quanto mais a gente fazer com que essa vítima se sinta bem, acolhida no momento mais difícil da vida dela, mais essa palavra acolhimento vale o tamanho dela. Está muito claro para todo mundo também que ela vai conseguir se recuperar em boa parte, mas vão ficar marcas. É impossível não ficar marcas. O que a gente tem que fazer é tentar ajudá-la a conviver com essas marcas. Agora, se eu pensar como uma gestora e como uma cidadã e como mulher e mãe e olhar para isso, eu costumo dizer que eu brinco de esperança para poder alcançar essa capacidade de todos nós que fomos pensar em fazer qualquer tipo de violência com o outro, refletir e dizer, eu não gostaria que essa violência fosse feita comigo, então não vou fazer com o outro. Vamos brincar de esperança.